A duras penas eu aprendi que entender não significa aprender. Talvez a gente se pergunte, né? Nós professores nos perguntemos, tá, mas para que fazer essa diferença? Porque muitas vezes na sala de aula a gente acha que o menino entendeu, logo acha que ele aprendeu. Quando eu percebia, por exemplo, nas minhas aulas, os alunos estavam entendendo o conteúdo, o que eu fazia? Eu aproveitava e metia bronca, né? Descascava, aumentava a velocidade, já que eles estão entendendo, deixa eu aproveitar esse momento mágico que eles estão entendendo. Muitas vezes, quando eu via, eu já tinha terminado o capítulo, mais ainda. De vez em quando, vamos ao próximo capítulo, vamos aproveitar esse momento de inspiração, né? Ficava todo feliz, achando que eles tinham aprendido tudo, até as avaliações. Até que chegavam as avaliações e ia tudo por água abaixo. Eu ficava realmente arrasado porque eu jurava que eles tinham entendido esse conteúdo, né? Quem nunca? Pensa bem, né? Alguns tiravam até nota boa, alguns poucos, porque estudavam na véspera. Então, relembravam, como eles tinham entendido, eles estudavam na véspera, relembravam aquele conteúdo, né? E, ou seja, até que iam bem nas avaliações. Mas, se eu perguntasse, mesmo a esses que tiravam notas boas, 2, 3 semanas depois sobre o conteúdo, eles já não lembravam mais, eles já não sabiam mais nada, né? Definitivamente, entender não é aprender. Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico número 23. Estamos evoluindo, né? O Papo Pedagógico está rendendo. Para quem não sabe, é uma série de vídeos em torno de 10 minutos de duração, cujo objetivo é facilitar aqueles momentos de reflexões pedagógicas que a gente faz lá no chão da escola, os HTPCs da vida, as reuniões pedagógicas da vida. Pois é, o assunto do nosso Papo Pedagógico 23, né, é assim um assunto interessante, né? Aula em gotas. O que será isso, né? Que nome doido é esse que eu fui inventar? Aula em gotas. Atire a primeira pedra aquele professor que nunca viveu o que eu acabei de descrever. Cismou que todo mundo tinha aprendido, acreditou que todo mundo tinha aprendido, né, porque tinham entendido a aula, e na hora da avaliação se decepcionou, ficou arrasado e pensou assim, gente, eu não entendo, eles responderam tudo na hora que eu dei aula, né? Pois é, como nós dissemos no Papo Pedagógico de número 22, quem não assistiu vai lá e assiste, tá lá bonitinho, né? Recomendo. A real aprendizagem ocorre quando o conteúdo passa da memória de curta duração, né, da MCD, né, do curto prazo, aliás, da MCP, para memória de longa duração, ou memória de longo prazo, né, MLP. É essa passagem que caracteriza a aprendizagem significativa, ou aquela aprendizagem que fica, aquela aprendizagem que não evapora alguns poucos dias depois, né, que ela aconteceu. A gente viu também, no Papo Pedagógico 22, que o maior desafio da gente enquanto professores é facilitar essa passagem do conteúdo da memória de curta duração, da memória de curto prazo, para a memória de longo prazo, né? Essa é o nosso grande desafio, e que existem 4 grandes elementos que facilitam essa passagem, e que nós professores precisamos estar atentos a esses 4 elementos, né? São, na verdade, os grandes combustíveis da aprendizagem, né? Que possibilitam essa passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E quais são esses 4 elementos? Em primeiro lugar, o estado emocional, o estado psicológico dos alunos, né? Ou seja, nós não podemos nos responsabilizar por esse estado, né, que o aluno chega na escola, mas podemos levar em conta isso, né? E como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, não iniciando logo a aula jogando o conteúdo de cara, explicando o conteúdo de cara, ou seja, a gente pode no início da aula bater um papo, perguntar como é que estão, né? Falar uma coisa, deixar que eles contem alguma coisa, rir um pouco, né? Ou seja, talvez apresentar uma situação um pouco engraçada, descontrair. Isso ajuda os alunos entrarem num estado
positivo, né? Um estado psicológico positivo, e isso ajuda a aprendizagem, principalmente essa passagem, né, da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Por quê? Porque amplia o filtro, né, o filtro que do aluno receber o conteúdo, o filtro fica uma passagem maior. Né? O outro elemento que facilita essa passagem, tudo isso a gente falou com bastante detalhes lá no Papo Pedagógico de número 22. Né? São as aprendizagens prévias que o menino já traz. Né? A gente, inclusive, falou, quanto mais a gente aprende, mais rápido a gente aprende. Né? Então, aprender é um estado que deve ser permanente. Por quê? Porque ele tem mais elementos, né, mais repertório de ancoragem, de acordo com o nosso grande David Ausubel, né, para que a aprendizagem seja significativa. Um outro elemento que ajuda a passar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo é a repetição. Não a repetição mecânica, mas aquela repetição que ganha novos ares, né, repetir cada vez de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais significativa, de uma forma mais interessante, até mesmo divertida. Essa repetição ajuda essa passagem. E por fim, o impacto emocional. Nossa, esse talvez seja o elemento mais forte. Né? E o que é isso, impacto emocional? Quando eu ensino um conteúdo num ambiente, numa cena, num contexto de impacto emocional, né, eu provavelmente esse conteúdo quase que de imediato passa direto já para a memória de longo prazo. Né? Por quê? Porque o impacto emocional ele ajuda a fixar as coisas na memória de longo prazo. Você lembra de coisas que você aprendeu em alguma aula há muitos anos atrás, quando você estava na escola, que o seu professor com certeza ensinou dentro de um contexto impactante emocionalmente. Né? No Papo 22 eu comento algumas aulas que eu tive lá no ensino médio e que eu guardo na lembrança até hoje. Né? Não só a aula, mas também o conteúdo. Ok? Quem não viu o Papo 22, vai lá e assiste, que vale a pena e é meio que complementar a esse Papo 23. Bom, agora a gente precisa saber o seguinte, a porta da memória de longo prazo, ela não abre de uma vez, ela não escancara, né? Ela abre aos pouquinhos, ela abre pouco a pouco. Não adianta querer colocar muita coisa de uma vez na memória de longo prazo, né? Lá só entra assim, quando aquilo faz um sentido e em pequenas porções. Né? Então, a gente já falou, né? Repetição, impacto emocional, fazer sentido, etc. Mas a gente precisa dividir o conteúdo em partes. Né? Dividir esse conteúdo que a gente quer que chegue todo ele até a memória de longo prazo, picotá-lo um pouco, né? Dividir a aula em pequenas partes por várias razões. Primeiro porque a garotada não aguenta mesmo prestar atenção durante muito tempo. A sugestão é que as nossas falas nunca ultrapassem 15 minutos. As nossas explicações, né? Nossas orientações verbais, aquela coisa que precisa dar atenção de todo mundo olhando lá para frente, não passa de 15 minutos com aquilo. Por quê? Porque se a gente fraciona as nossas aulas, 15 minutos apresentando uma parte do conteúdo importante. Aí para um pouco e faz o quê? Faz uma rápida fixação daquilo que se falou. De que maneira? Faz um quiz, né? Prepara 3 ou 4 questões de completamento, de falso ou verdadeiro, de múltipla escolha. Né? Eu gosto muito de fazer isso em telas de PowerPoint. Então eu explico a primeira parte da aula. Agora, gente, vamos lá então. Vamos ver se até aqui está todo mundo entendendo, está todo mundo... Vamos embora. Aí projeto. Vamos responder essa aqui, essa questão. E são questões interessantes que eles acertem. Mas e se eles errarem? Não tem problema. Não tem problema, porque aí você aproveita como motivação do mesmo jeito. Pois é, então vamos lá, vamos voltar. Quem é que lembra? Alguém pode ajudar? Então a gente volta nisso, até todo mundo acertar. Né? E é bacana, por quê? Dá um descanso para o cérebro, né? O cérebro resgata o que de mais importante foi falado, dá aquela pausa, aquele intervalo para entrar na segunda parte. Então, ao planejar as nossas aulas, a gente precisa posicionar esses intervalos em partes estratégicas, né? Para que a gente possa medir antes de seguir em frente. Um exemplo. Vamos supor que a minha aula, né, eu sempre com a minha geografia, seja sobre agricultura na região sul do Brasil. Né? Eu vou começar falando do clima da região sul, né, do relevo da região sul, que com certeza tem, né, uma relação direta com o que lá é plantado, com a forma de agricultura que lá acontece. E com a colonização da região sul. Então eu vou pegar esses elementos introdutórios para falar da agricultura da região sul e vou falar 15 minutos um pouquinho sobre isso. Paro, jogo
logo lá 2, 3, 4, no máximo 5 questões lá, falso ou verdadeiro, né, questões de completamento ou questões de múltipla escolha, só para resgatar o que é de mais importante. Aí eu vou para segundos 15 minutos, né? Aí eu vou falar dos principais produtos plantados, aí eu vou falar da soja, do milho, do trigo, etc e tal, vou falar da forma da agricultura extensiva, mecanizada, opa, mais 15 minutos, dá uma parada, resgata esses 15 minutos na forma de algumas rápidas questões. E aí vamos para o terceiro 15 minutos da aula, 15 minutos da aula, né? E da mesma forma eu faço esse resgate dessa terceira parte. E é muito interessante no final da aula fazer um resgate geral, né? Muita gente pensa assim, pelo amor de Deus, né? Deixa eu dar a aula inteira logo, né? Deixa eu falar logo tudo, acabar o capítulo, depois eu passo um exercício. Atrapalha esse negócio de ficar parando. Não, não atrapalha. Atrapalha quem, né? A pergunta que não quer calar é: atrapalha quem? O cérebro gosta disso, o cérebro precisa disso. Repetindo, né, a porta da memória de longo prazo, ela abre aos poucos. Então, para respeitar isso, nós professores precisamos adaptar a nossa aula a esse movimento natural que o cérebro faz na hora de aprender, ok? Faz sentido isso para você? Então, vamos pensar sobre isso um pouco, né? E, de repente, ver como é que a gente pode refletir isso na prática, na nossa prática de sala de aula. Deixa aqui embaixo os seus comentários, encaminhe para algum colega, professor, professora, que por acaso você acha que também vai ajudar esse link. E se você ainda não assistiu os outros papos pedagógicos, vai lá no canal Sala dos Professores, lá no YouTube, que tem lá 22 papos pedagógicos esperando por você. Ok? Valeu a sua companhia e até o próximo Papo Pedagógico.